Dando sequência ao nosso seminário, entrando na reta final, convidamos para proferir a palestra com o tema Comunicação como meio de eficácia do trabalho em rede, a senhora psicóloga Tatiane Marafon. Tatiane Marafon é especialista em psicologia jurídica e em terapia sistêmica individual e familiar. É formada em mediação de conflitos e em relações interpessoais. É pós-graduada em desenvolvimento de grupos para eficácia organizacional e graduada em psicologia. Com a palavra, para proferir sua palestra, a senhora Tatiane. Obrigada. Boa tarde a todos. Inicio a minha palestra agradecendo a oportunidade de estar aqui e me sentindo muito honrada por esse momento. Agradecida por quê? Primeiro de tudo, porque eu acredito que sempre que você é convidado para falar sobre, seja um tema em específico, uma legislação tão delicada quanto é esta, seja o nosso trabalho em rede, que nós sabemos que é tão delicado quanto, isso já é um reconhecimento. E ainda mais sabendo que você está aí na reta final de grandes palestrantes que já lhe antecederam durante um dia todo, né? Aumenta ainda mais a responsabilidade? Que medo desse sim agora. Aumenta. Mas nós sabemos disso. E quando eu falo nós, não é nós colocando todos como palestrantes, mas nós me colocando tal qual vocês, como gestor ou como trabalhador da rede de atendimento. Todos somos responsáveis por tudo o que nós falamos, por tudo que nós manifestamos, seja da maneira que for. E me arrisco a dizer que nós somos responsáveis também por aquilo que nós não questionamos, pelas vezes que nós nos calamos, pelos momentos em que são promovidos espaços de discussão e de conhecimento como estes e que nós não participamos. Por isso o tema comunicação. No início da tarde, quando eu fui questionada de o que seria a palestra, fiquei pensando em 3 momentos específicos dela. A importância da comunicação é em todas as relações, isso nós sabemos, certo? Tanto que em casamento, então, mulher para puxar uma DR é expert, né? E que bom. Mesmo que essa responsabilidade, entre aspas, ou esse papel tenha ficado mais incutido na mulher do que no homem. Costumo brincar em casa que enquanto você conversa sobre algo é porque você ainda acredita nele. E aí vem o motivo principal de eu estar agradecida e alegre com esse momento. Por poder perceber que pessoas como eu, que são vocês, estão tão envolvidas em um momento como esse, de aprendizagem e de aplicação da legislação. Porque eu não sei vocês, mas eu não curto muito pessoas que têm a síndrome de Gabriela. Já ouviram falar? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu não gosto. Busquei há muito tempo não adotar esse papel na minha vida e espero não cair em tentação de novo, não é? Se nós estamos aqui, é porque nós já estamos fazendo a diferença. Legislação também só se faz, ou a aplicação dela também só se faz através de cada um de nós. Senão é mero papel. O papel que a gente bem ouviu não iniciou hoje, gente, não iniciou neste ano. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, do como iniciou, para a gente perceber o quão é importante as expectativas e os pré-julgamentos que a gente coloca nas coisas que nós não conhecemos. Falando em coisas que nós não conhecemos. Quem é, afinal de contas, Tatiane Marafon, né? Nascida em 21 de setembro, então, depois nos contatinhos, próxima semana podem passar os parabéns, eu aceito.
Automaticamente virginiana, para quem acredita em esoterismo, né? Casada e avó de 2 lindas crianças, tem descendência brasileira e italiana. Não posso. Casada e avó de 2 lindas crianças. Faz isso comigo, não. Catarinense de Concórdia, que já viveu em Palhoça, Balneário Camboriú, minha cidade atual, e no convento de Vacaria, Rio Grande do Sul. Imagina essa carinha de freira. Não, né? Adora crianças, cavalos, viagens e dança, detesta injustiças e acordar com barulho, realmente. Possui licenciatura, e o nosso colega já apresentou. Experiência em 10 anos de recursos humanos, coordenadora técnica de uma ONG, que é a Associação Paz, que é para crianças e adolescentes vítimas de violação de direitos. Proprietária da Lapidar Terapias, que, na verdade, nós trabalhamos com palestras, treinamentos e a parte de coaching. Professora de pós-graduação e MBA de Psicologia Organizacional. Tatiane, já ouvi 4 palestrantes, eu já estou aqui desde as 8 da manhã. E você vem me dizer que é avó? E eu não estou mentindo, gente. Mas a questão é, eu estou aqui o dia todo, com o perdão da brincadeira, com a minha bunda quadrada já. Está comprida já? Para ouvir você falar do seu currículo, que já tem aí no portfólio, no convite, para quem tem mais interesse, as redes sociais estão aí para isso, né? Facebook, LinkedIn, Instagram, as redes, as páginas institucionais dos locais onde você trabalha. Não é para isso que eu vim ouvir você falar. Não é para isso que eu fiquei até o final do dia. Vamos a alguns detalhes. Muitos dos colegas de vocês, que estão se debatendo tanto quanto nós na legislação, podem ter falado também isso quando receberam o convite da palestra. Eu não vou lá para ouvir sobre a lei. Ah, mas de novo marcos regulatório. Essa 13019, que nem sabem direito ainda o que é. E aí começam a se criar o que eu comentei antes com vocês. Os pré-julgamentos sobre algo que eu penso que conheço, porém, de fato, não conheço. Em psicologia, a gente usa muito o nosso fundo de memórias, né? Ou seja, eu crio uma expectativa, eu crio uma visão em cima daquilo que eu já vivenciei. Logo, se lá dentro do esoterismo se diz que uma virginiana é organizada, eu imagino, então, que a Tatiane é organizada. Não é bem assim, pelo menos comigo. Não posso dizer que em todas as áreas. E se eu quisesse mentir, nem posso, porque tem colegas e ex-colegas aqui. Exatamente, mas algumas pessoas se prendem a isso, não se prendem? Como algumas pessoas se prendem à questão de que a legislação é algo totalmente ruim. Não nós aqui, porque nós já estamos numa fase de acordamento maior do que quem não participa. Faz. Alguns. No meu ponto de vista. Não tiro o seu. Mas, para mim, alguns. Também não tenho mais uma pele aveludada de 15 anos, mas, como a reação já manifestou, quando vocês olharam para mim, não pensaram que eu fosse avó de 2 crianças. E que, de fato, sou. Então, as preconcepções que a gente faz de algo, quando a gente ainda não conhece, é que muitas vezes vão fazer com que a gente tenha um entrave grande na aplicação das coisas, na vivência das coisas, na explicação das coisas e no cativar delas. No meu modo de pensar, a lei ela não veio como... Ela não vem para atrapalhar o nosso trabalho.
O meu ponto de vista é que talvez ela não tenha sido, e ainda estamos trabalhando nisso, né? Mas que talvez ela não tenha sido planejada e repassada, informada para nós de forma muito clara. E é por isso que, para o ser humano, tudo o que vem de novo já gera um certo desconforto. Já nos deixa desconfiados de no que isso vai implicar de fato. Imagina quando eu não tenho a informação clara. Isso me deixa mais desconfortável ainda, certo? O ser humano, como a gente vai ver no próximo slide, ele não pode se basear em achismos. Quando eu me baseio em achismos, eu fico naquelas expectativas, como eu falei, que eu crio somente do meu fundo de memória. E aí, passando para a legislação, o que nós temos hoje no senso comum dos achismos? Nós temos que vem burocratizar tudo, que vem terminar com o terceiro setor, que vem mais fiscalizar do que ajudar, que penaliza algumas pessoas ou alguns trabalhos que existem. E a gente foge de um detalhe ou de um dado histórico, de que lá em 2010, quem clamou por uma legislação assim fomos nós. A legislação ela não foi inventada por alguém. Quando eu digo nós, vamos pensar nas associações, nas entidades, nos programas, que, inclusive, na hora da sua prestação de contas ou de uma fiscalização, falavam justamente isso. Mas como acertar, então? Você me diz que eu faço errado, mas você não me diz como fazer. É a mesma discussão que nós ainda temos em cima do ECA. Quando os pais que nós orientamos, seja em consultório ou não, eles nos dizem, eu não posso mais bater, mas também ninguém me ensina mais como educar. Simplesmente falaram que não pode mais. E é claro que isso é outra discussão. Mas se nós pensarmos nessa legislação, ela vem da mesma forma, de um clamor das entidades, de um clamor das pessoas que trabalhavam já com isso, de que nós precisamos de um norte para o que nós estamos fazendo. Nós acreditamos, nós temos boa intenção, nós muitas vezes tiramos do nosso bolso para manter a entidade funcionando. Mas será que nós estamos no caminho certo? Nós não temos um caminho só para ir para casa, não é mesmo? Mas muitas vezes nós nos acostumamos ou nós repetimos tanto aquele caminho sem perceber que há outros mais curtos, que há outros mais benéficos, talvez não mais curtos num primeiro momento, mas são mais benéficos. Conhecer tal qual nós conhecemos o histórico da palestrante, nós conhecemos a legislação tal qual já foi apresentada durante o dia todo para vocês, empodera cada um de vocês. Parte por essa primeira instância da comunicação, que é ok. Agora eu sei falar sobre. Ainda tenho dúvidas? Tenho dúvidas, mas que bom. A lei ela não deixa de ser vista como um problema quando vocês saírem por essa porta e irem para as entidades, como eu voltar para a minha e ter que fazer no final do mês o relatório de atividades. O que precisa mudar é o conceito de algumas coisas que nós temos. Como, por exemplo, o conceito da palavra problema. Talvez isso faça com que as coisas sejam mais leves para nós. Porque se eu me agarro de que a nova legislação ela vem como uma problemática na minha atuação, eu não quero nem conhecer muito sobre ela. Mas aí vem o que a nossa colega falou. E se uma outra entidade estiver mais familiarizada com essa legislação e apresentar um projeto mais qualificado do que o meu, eu posso culpar a outra entidade?
Ou eu tenho que fazer meia-culpa minha de não ter me preparado para? Vamos ser honestos conosco mesmos. E aí sim concordo com o que a colega falou antes. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estou à disposição do conhecimento, mais eu amplio a minha gama, tanto de conhecimentos quanto de atuação. Se eu pego a palavra problema e transformo ela em desafio, eu cresço. Eu até tive um professor que ele dizia, Tati, quando você estiver assim, como eu sei que acontece geralmente na vida de vocês, também no dia a dia de vocês, né? Não acontece aqueles dias assim, não tem problema nenhum, que está tudo calmo, é bem constante isso, né? Não. Mas, nos dias que isso acontecer, ele me dizia, Tati, olha para o cara lá de cima e peça um problema. Coisa de doido, né? Coisa de psicólogo mesmo, não é? Por quê? Porque é no problema que você cresce. É no problema que você se reconhece. É no problema que você busca uma nova capacitação. É diante de um problema que muitas vezes aquilo que o outro percebe em ti, tu não percebe em você mesmo. Sai da zona de conforto. Amplia os teus horizontes. Faz com que você seja um empreendedor de ti mesmo. Comunicação inicia num diálogo meu comigo mesmo. Quando eu sair daqui, se eu me questionar o que eu aprendi na tarde de hoje, no dia de hoje, perdão, ou quais foram os questionamentos que ainda ficaram, e se mais do que isso, eu pegar os contatos que eu tive dos grandes palestrantes que passaram pelo dia de hoje, e aí eu falo dos anteriores a mim até, porque é com eles que vocês vão tirar maiores dúvidas, não é comigo. Eu pegar esses contatos e eu, de fato, enviar e-mails, mensagens, ligar para eles. Isso vai me tornar um diferencial de todos os outros membros de entidades, de programas que já existem. Senão, continua sendo um problema. Para os outros, não. Os outros, uma hora ou outra, vão se aperfeiçoar. Mas eu vou estagnar. E síndrome de Gabriela, a gente já percebeu que ninguém quer assumir, certo? O primeiro impacto que nos vem, então, é que toda a mudança, bem como a implantação da legislação, que então nós vimos que iniciou de um clamor lá em 2010, onde a população levou para as grandes, que ainda eram candidatos, né, à plenária, para que se pensasse sobre um norteador. Depois foi se reestruturando em vários momentos e então se tornou a legislação. Ela nos cabe como um conflito, ou seja, um choque de interesses entre eu, representante de uma entidade, de uma associação, de um programa, ou a parte que vai fazer toda essa fiscalização. E olhem só, dos grandes conflitos que nós conhecemos, isso aí é estudo de neurociência, por maior que possa ser uma guerra, dentro do índice de conflitos, ela ainda está aí, num pequeno índice, o menor deles. Depois vão os assédios, os traumas, a pobreza de comunicação, que aí já começa a entrar naquilo que nós estávamos falando de, muitas vezes eu tenho o conhecimento, mas eu não sei transferir para o outro. E onde estão 90% dos nossos problemas, dos nossos conflitos? No desconhecimento do sistema. Para vocês, esse conflito já começa a diminuir hoje, diante da legislação. Porque vocês passam a desconhecer um pouquinho menos do que ainda era novo ou do que estava um pouquinho enjolado, confuso para vocês.
No dia a dia, nós temos essa noção do quanto a falta de comunicação ela interfere nos conflitos que são gerados tanto internamente no nosso ambiente de trabalho, quanto nas pessoas que são os nossos beneficiários? Lembra que eu comentei antes do quão responsável cada um aqui é, no momento em que disse sim, eu vou me disponibilizar a estar lá e ouvir ainda mais, ou ouvir pela primeira vez sobre a legislação? A oposição dos contrários é a condição da transformação das coisas. O que é contrário é útil, e é daquilo que está em luta que nasce a mais bela harmonia. Esse é um dos conceitos de conflito. Lembrando, se eu pego a legislação como um problema, transformo ela num desafio, vejo que dentro disso há sim um conflito de interesses, mas que um conflito de interesses, aliás, um choque de interesses é, na verdade, um conflito. E que desse conflito eu vou sair da minha zona de conforto e vou passar por essa transformação, quem ganha? Eu, que tenho a resposta daquele clamor lá de 2010. Eu nem estava atuando no terceiro setor naquele ano. Mas eu me sinto agradecida por quem pensou nisso lá atrás. Como eu trabalhei muito tempo dentro de empresas, uma das coisas, e aí quem trabalha comigo ou já trabalhou sabe muito bem disso, me inquieta as pessoas olharem para o terceiro setor como algo, não me vem outra palavra, sem o devido valor. Sabe quando as pessoas dizem assim, como já foi colocado, né? Uma forma de desviar dinheiro, ou são pessoas que não querem trabalhar, então estão lá fingindo que atendem, fingindo que instruem. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, gente. Nós precisamos ter muito cuidado porque, às vezes, nós não bajamos esse tipo de discurso. E mesmo que eu não fale, lembre, se eu calar, eu também sou responsável por aquilo. Outra responsabilidade minha, dentro dessa condição de como o terceiro setor é visto, é quando eu faço as contratações. Que fica bem explícito, inclusive, no artigo 8º da legislação, que fala das seleções de pessoal. Eu preciso ter uma equipe capacitada. Eu não posso olhar, mas a Mariazinha, que é filha da minha vizinha, ela se formou agora, vamos dar uma chance para ela? Mas o Pedrinho, coitado, está formado há tanto tempo, mas sem emprego há 7 meses, vamos dar uma chance para ele? Não. Se ele for capacitado, ok, mas se não, não. Eu não quero, trabalhando comigo, alguém que, no mínimo, não se interesse em saber o que é a legislação, em saber quais mudanças estão acontecendo. Vai adiantar que eu me adapte a isso tudo se a minha equipe não se adaptar? Eu não faço atendimento psicológico hoje no local onde eu trabalho. Mas se eu não discutir isso com as 6 psicólogas que trabalham junto comigo, se eu não discutir isso com a assistente social, se eu não discutir isso com o advogado, com a professora, se eu não continuar em constante conversa com a coordenação e com a presidência do local onde eu trabalho, as coisas tendem a dar certo? Tendem a estar enquadradas na legislação? Não. Por um motivo simples. Se a minha psicóloga não compreende que hoje a meta dela não é só numérica, é qualitativa também, e se ela não perceber, inclusive, o reconhecimento que ela tem passando por esse momento todo histórico, ela vai pegar uma ferramenta psicológica para uma criança de 6 anos e aplicar a mesma ferramenta psicológica para um adolescente de 12, de 14. E vai dizer, a Tatiane não vai saber, ela não está aqui comigo. O que importa é que eu coloque que eu cumpri o atendimento que estava previsto na minha meta. Aí lá na frente, como é o período em que justamente nós estamos passando agora,
na associação, nós fazemos, como uma forma de mensurar qualitativamente os nossos atendimentos, a pesquisa de satisfação. E aí o familiar daquele adolescente, ou ele próprio, responde que as ferramentas utilizadas não são adequadas. Ou a minha psicóloga não faz uma abordagem adequada. Numa linguagem mais simples, eu não percebo mudança, eu não percebo ajuda vinda da minha psicóloga. Ela vai ter que responder por isso? Sim. Mas ela vai ser a menor prejudicada desse processo todo. Porque, no máximo, ela vai ser desligada do programa. E isso já indo lá para o drástico dela, né? Sem contar nas advertências, então, já seria desligada. Mas eu respondo, eu assinei, junto com coordenação e direção, um plano de trabalho. Eu assino junto um relatório de atividades mensais. Eu sou uma das pessoas que acompanho as fiscalizações e digo que sim, nós estamos fazendo o correto. Então, quem vai ser mais cobrada disso tudo? Eu, e aí se coloquem no meu lugar, vendo a realidade do cenário das entidades de vocês, ou quem executa o trabalho? E vamos mais adiante. Se por essa percepção de que, não, o trabalho executado não está sendo correto, não está sendo de acordo com o plano de trabalho, nós não vamos fazer novamente, firmar novamente um convênio com essa entidade. E as mais de 100 famílias que são atendidas semanalmente, onde vão? Qual o impacto na vida delas? Simples, elas simplesmente vão para outro órgão? Correndo o risco de que ela não faça um vínculo com o profissional? Correndo o risco, e a gente sabe disso, de ser revitimizada, porque vai ter que contar de novo a sua história? Correndo o risco, inclusive, desse corte estar sendo feito justamente num momento crucial da vida dela e que ela possa ter pensamentos de terminar de vez com todo esse sofrimento e aí tomar medidas drásticas para a vida dela? Olha sobre tudo que vocês estão respondendo. Não como penalidade, gente, mas como responsabilidade. Para quem é da área de administração ou já teve algum contato, conhece bem esse carinha aí, né? Taylor. Ele foi uma pessoa-chave dentro da psicologia organizacional, inclusive, porque ele veio trazer um conceito que nós conhecemos até hoje. O homem certo no lugar certo. Basicamente, a teoria dele se fundamenta nisso. E essa frase vem fundamentar o que eu comentei com vocês agora. Pensem, inclusive, sobre como vocês estão no local onde vocês estão trabalhando. Tati, foi por acaso? Foi por necessidade financeira? Eu gosto do que eu faço? Eu me interesso cada vez mais em desenvolver o local onde eu estou? Ou eu estou fazendo jus a simplesmente os comentários que a gente ouve sobre terceiro setor? Eu estou no lugar certo? Eu estou selecionando, capacitando e cativando pessoas certas para estarem nessa jornada comigo? E aí nós já vamos para o finalzinho, onde nós falamos, então, da comunicação expressiva, ou seja, dar as caras. Eu precisava ter falado sobre algumas coisas que não são nem currículo, mas são vivências minhas? Não. Mas quanto mais você fala sobre,
Não leve para o pessoal agora, mas leve lá para o seu trabalho. Mais valorizado ele se torna. Muitas pessoas que trabalham conosco não compreendem o valor do trabalho que elas estão exercendo. Muitas pessoas dentro da nossa própria casa ou da nossa família não percebem o impacto e o benefício que o nosso trabalho traz para a sociedade. Como é que nós queremos cobrar isso só de uma prefeitura, só de uma Câmara Legislativa? Quanto eu falo sobre aquilo que eu faço? Quando nós falamos em quantificar os resultados, e aí não é precificar quanto custa cada atendimento meu, mas quanto eu diminuo de gastos do município ou do estado, eu estou fazendo isso, eu estou valorando o meu trabalho também. Coisa que até já foi comentado que nós pouco sabemos fazer, né? Comunicação interna. Saiam daqui e conversem com o máximo de pessoas que vocês puderem sobre o que vocês ouviram. Não importa se a pessoa trabalha no terceiro setor ou não. Não importa se a pessoa demonstrou interesse em te ouvir ou não. São pequenas sementinhas que nós vamos plantando. Para alguém, em algum momento, isso vai fazer uma diferença enorme. E se não fizer para ninguém que ouviu vocês, pelo menos ajudou vocês a memorizar o que foi aprendido aqui. Ou seja, conhecimento nunca lançado fora. Tanto que é bíblico, né? Não se acende uma vela para colocar embaixo da mesa, sim em cima, para que todos possam se beneficiar dessa luz. Conhecimento é luz. Alqueire? Obrigada. Para que todos possam se beneficiar disso, não é? Desse conhecimento que todos nós recebemos no dia de hoje. E a comunicação documental. Essa, gente, também é muito importante, e é claro que aí vocês vão respeitar os profissionais dentro de cada um dos seus conselhos, o que lhe é exigido ou não. Mas eu vou colocar para vocês o exemplo da última fiscalização que nós tivemos, que foi nessa quinta-feira vai fazer 15 dias que nós passamos pela última fiscalização lá na ONG. Apresentar para eles a cópia do plano de trabalho é suficiente? Eu pego meu plano de trabalho, pego meu relatório do mês, eles conferem os números, bateu, é isso? Não, não é só isso. Registros documentais são necessários. São eles que vão comprovar, no momento de uma fiscalização, se as coisas estão andando de acordo ou não com o que a legislação espera. Então, nós, por exemplo, quanto mais vamos criando documentos lá, mais vamos percebendo a necessidade. Essa é a verdade. Então, hoje, para vocês terem ideia, cada pessoa, aliás, não é cada atendimento, mas cada pessoa atendida nossa, o que ela tem no prontuário? Primeiro, um encaminhamento bem elaborado. Se vocês recebem encaminhamentos de outras entidades, conversem com essas entidades, com esses órgãos, enfim, sobre quais os documentos, quais as informações mínimas que vocês precisam dessa família. Nós hoje temos, e até foi criado, inclusive por nós, um sistema que unifica todas as informações das entidades da rede de atendimento de Balneário Camboriú. Pensado do nada, sem passar por nenhuma dificuldade, sem ter diversas vezes perdido dados e ter que baixar todo o arquivo morto e cadastrar outra vez, é assim que nascem ideias que podem ir assegurando as informações também. Além disso, mesmo que sejam, já estamos indo também. Além disso, se o meu atendimento é feito de forma como uma demanda espontânea, eu preciso ter isso documentado. Eu não posso só ter numa folhinha que eu vou depois passar para a assistente social. É um cadastro. A minha assistente social também não pode chegar só com um caderninho lá na casa da família e anotar os principais dados. Ela precisa ter elaborado um estudo socioeconômico. Eu preciso ter isso de forma
formalizada. Com questionamentos que não sejam investigativos, gente, por favor. Nós não estamos fazendo investigação. Nós não estamos buscando cutucar ainda mais o que aconteceu com aquela família. Mas existem alguns dados que eu preciso. Então, é nesse momento que eu vou coletar. Porque quando, no nosso caso, ela passar lá para a psicóloga não precisa saber quantas geladeiras ela tem em casa. Não precisa necessariamente saber se a família dorme toda no mesmo quarto ou não. Dependendo da demanda, sim, ok, concordo. Mas dependendo da queixa, não é isso que ela vai ficar investigando também. A escuta dela tem que estar voltada a outra demanda. E só com ela, olha quantos documentos nós temos. Termo de responsabilidade. Afinal de contas, eu tenho que saber se onde eu estou sendo atendida cabe um limite de faltas ou não. Se eu faltar e não justificar, o que isso vai acarretar. Quantas pessoas tem na fila de espera? Então, eu não posso ficar indo para um atendimento a hora que eu bem entender. Isso é comprometimento terapêutico também. Ficha de presença, ou lista de presença, ou lista de frequência individual, gente. É o que eles mais estão batendo em cima. E é diferente daquele caderninho de presença que o usuário assina quando chega na instituição. Para cada meta desenhada dentro do plano de trabalho de vocês, precisa ter uma forma única de registro também. Além disso, aí eu vou ter um prontuário único, porque, no nosso caso, a nossa equipe é multidisciplinar. E vocês sabem que é direito de todo usuário de qualquer sistema ter cópia da documentação. Mas se eu, enquanto psicóloga, faço alguns registros que são interpretações minhas e que podem não ser ainda reais, como é que eu vou entregar isso para o meu paciente, que pode, inclusive, abrir um processo? Então, não, eu tenho que dar para ele uma cópia somente daquele prontuário único, que são registros bem sucintos. Mas aí eu também tenho o termo de desligamento. Porque mesmo que seja por alta, essa alta eu posso computar, inclusive, como uma meta qualitativa dos atendimentos que eu estou fazendo. Nesse mês, nós alcançamos tantas altas. E se não foi alta? Então, significa que o meu trabalho é ruim? Não, porque ele pode ter mudado de comarca, por exemplo, e eu não atendo aquela comarca, mas ele estava num processo psicológico evolutivo. Por que eu disse que, além disso, ainda já foram, depois de formalizados todos esses documentos, pensado em novos documentos? Vieram férias escolares. Número de atendimentos reduz ou não reduz? Reduz. Sua grande maioria reduz. O pessoal viaja, não vai para atendimento. Aí eu apresento o meu relatório mensal e a minha meta deu a menor daquela que estava prevista. Tem justificativa ou não tem? Tem. Mas aonde que está registrado essas justificativas? Basta eu dizer que os usuários estavam em férias escolares? Não. Eles precisam assinar uma declaração de que, naquele período, eles não compareceram aos atendimentos porque estavam ausentes. Oi? Isso. Precisa documentar. Eu, enquanto coordenadora, ou eu, enquanto psicóloga, não basta eu olhar para alguém que vem fiscalizar a minha entidade e dizer, pois é, seu João, é que eles estavam em férias. Tati, isso não justifica. Né? Sim. Por quê? Ao menos no nosso caso. O que acontece? Eu tenho lá no meu termo de responsabilidade de que o paciente ele vai vir semanalmente, mas se ele tiver 2 faltas não justificadas consecutivas, ele automaticamente perde a sua vaga por causa da fila de espera. Então, se eu não justifico essa lacuna lá na minha ficha de frequência, ele vai dizer, então, por que você não colocou outro paciente no lugar, Tati? Já que a fila de espera está com 80. Né? Então,
só precisa de declaração. Outro exemplo. Nós tínhamos, até para constar os atendimentos indiretos que são feitos, um livro de presença, né? Além, então, da ficha de frequência individual dos atendimentos, a pessoa chega na recepção, já assina aquele livro. Já se tornou obsoleto. Por quê? A fiscalização ela quer algo claro, algo bem definido. Essas pessoas que assinaram o teu livro de presença vieram para quê? Vieram para atendimento psicológico, atendimento pedagógico, vieram para uma oitiva jurídica, vieram para uma oficina terapêutica. Então, eu preciso criar formas de registrar essas frequências também por metas, também por atividades que vocês executam. Então, aqui já são dicas de como as coisas não ficaram, pelo menos para nós, declaradas, né, instruídas em legislação, mas que agora, com as fiscalizações, a gente vai percebendo a necessidade de adequação. Não tem aí os... Seu Antonino, agora para o próximo projeto eu já aprendi. Mas antes, nós, sinceramente, como foi o primeiro, né? Nós sabíamos que ele iria vigorar, o que ainda está, em 7 meses. Nós pegamos uma média de profissionais vezes horas trabalhadas, e essa é a nossa meta de atendimento. Então, hoje, se eu fugir, se eu deixar minha meta cair, 2 atendimentos que sejam, eu preciso justificar 3. Agora, sim, é uma observação, inclusive, que a própria fiscalização fez. Por isso que eu comentei com vocês lá no início. Fiscalização não é o bicho de 7 cabeças, como a gente faz. Ela vem para ajudar, sim. Desde que, claro, você também tenha uma relação estreita, no sentido não a política de boa vizinhança, mas de humildade em dizer, cara, não pensei nisso. Eu não vou olhar para o senhor e dizer, sim, pensei nisso e calculei, porque não calculei. Para o próximo já está lá registradinho que a gente precisa fazer. Mas não foi feito. Nós também estamos nos adequando. E como o João falou, talvez tendo um pouquinho mais de bagagem, por lá atrás já ter começado a estudar, ou, no meu caso, estar, graças a Deus, próxima de pessoas que estão à frente de leitura sobre a legislação. E, mesmo assim, aprendendo no dia a dia. Né? Eu ia comentar com vocês que essa comunicação documental, esses registros que eu comuniquei para vocês agora, como também tem solicitação de visita familiar, solicitação de visita escolar, outras justificativas, declarações, modelos de relatórios, eu não trouxe para vocês, mas quem desejar esses documentos, pelo menos para que vocês tenham como norteador, e aí foi tudo conversado também com os conselhos de cada área, vocês podem solicitar que a gente deixe disponível para vocês, tá? E aí eu gosto desse aprendizado que a Escola Comercial Hebraica deixa para nós. O segredo está em saber quem eu sou e quanto eu valho. Eu, pessoa, eu, trabalho que executo, eu, entidade, organização, eu, equipe. Reflitam isso. Basta eu saber o que eu faço ou quanto vale o que eu faço? Basta eu saber o cargo que eu ocupo ou quanto esse cargo vale? Qual o meu diferencial em estar ocupando esse cargo? Uma coisa eu tenho certeza. Vocês já são mais valorosos ainda do que quando entraram aqui. Porque passaram por esse processo. É igual quando a gente... Deixar uma metáfora de encerramento para vocês.
Se eu pegar um saquinho, um envelopinho de efervescente e colocar num copo d'água, o que é que vai acontecer? Borbulha? Ferve? Não. Eu preciso abrir ele. Estar aqui somente, ou estar sentada na minha cadeira, trabalhando, ouvindo, ou até mesmo lendo sobre a legislação, é bom? É válido? É. Mas se eu não abrir o meu saquinho, se eu não abrir o meu pensamento, se eu não ampliar os meus conhecimentos, e se eu não dividir de forma comunicativa isso com quem trabalha comigo, seja internamente ou em rede, não vai efervescer nada. Não vai fazer efeito. Então, sejam esse saquinho efervescente de novos conhecimentos, de novas alternativas de melhoria para o trabalho de vocês. Muito obrigada.